E aí, como que tá aí? Tá calor ou não, meu? Aqui tá muito calor na minha cidade, hein? Como é que tá aí na sua? Aqui acho que tava 30 e poucos graus, hein? Vamos falar um pouquinho sobre custeio agrícola e pecuária. Ah, mas peraí. Antes de mais nada, eu ia te pedir uma coisa. Se você puder me marcar lá no Insta, pode marcar lá, ó. Alex Miller com dois I, dois L, underline. Você vai me achar lá, tá bom? Alex Miller com dois I, dois L, underline. Me marca lá que ajuda demais, tá? Me ajuda a levar a Academia Agro mais longe, marca lá que você está estudando e tal, beleza? Então vamos falar um pouquinho assim, você já entende sobre o que é o custeio agrícola, o que é o custeio pecuário, eu não vou ficar aqui, né, sendo repetitivo para você, mas eu quero trazer como que o MCR traz o que pode ser financiado, tá? Então a gente sabe que no custeio agrícola pode ser financiado os insumos necessários para manutenção, para o plantio da lavoura temporária, de lavouras permanentes, né? Ou seja, posso fazer o financiamento da entre safra de lavouras permanentes, também extração dos produtos vegetais espontâneos que dão na natureza ou cultivado. E no pecuário, que envolve também a criação de animais, né? Que não é só, pecuário não é só boi, certo? Eu financio os insumos necessários para a exploração pecuária. Beleza. Primeiro, coisa importante, pessoal. Para efeito de crédito de custeio, o que, além da bovinocultura, porque muita gente fala assim, meu, pecuária é só bovino. Não. A apicultura, a avicultura, a piscicultura, que é a criação de peixes em ambientes aquáticos, né? A sericicultura, que é bicho da seda. A aquicultura é assim, a aquicultura é criação de animais em ambiente aquático. A piscicultura é criação de peixes, porque a gente sabe que não tem só peixes, tem crustáceos e etc, né? Tem até a ranicultura, que é a criação de rãs, certo? Então, piscicultura, sericicultura, aquicultura e a pesca artesanal, todos esses aqui, e a bovinocultura, claro, também, né? Quando eu falo bovinocultura, pessoal, também tô falando em bovinos, bubalinos, caprinos, tá? Tudo pecuário, mas é que vocês sabem que é pecuário, mas eu quero te trazer porque esses aqui surge muita dúvida, tá bom? Então, esses aqui também são pecuários, além dos bovinos, dos caprinos, dos ovinos, beleza? Pessoal, o MCR, como que a prova vai te cobrar? Ela dificilmente vai te cobrar assim, o que é custeio, o que é investimento, tal. Como que ela pode te cobrar? No custeio agrícola são financiáveis os seguintes itens. Daí vai ter lá algumas questões A, B, C, D. E aí vai estar lá, claro, por exemplo, nesse exemplo, 3 questões erradas e uma certa. Daí, por exemplo, na minha prova caiu assim: no custeio agrícola são financiáveis os seguintes itens. Daí ele trouxe só uma questão certa, né? E nessa questão estava dizendo assim: a aquisição de silo bags, que são os bags, né? Limitado a 5% do valor do custeio. Ó, pra você ver, se eu não soubesse, tinha me dançado nessa questão, tá bom? Então, como que o MCR traz para nós? Ele traz que no custeio agrícola eu posso financiar despesas de soca e ressoca de cana-de-açúcar, abrangendo os tratos culturais, a colheita e os replantios parciais, tá? Beleza? Quando a gente está falando da cultura de cana-de-açúcar. A aquisição antecipada de insumo, tá? Ah, só dar um toque aqui, pessoal. O que é a cana-soca e a ressoca? Quando eu tô falando, quando planta cana, a cana vai nascer, né? E depois a gente vai, por exemplo, a cana você vai ter aí 6 cortes, 6 anos. Depois ela perde eficiência. Então, só a título de informação, o que seria a cana-soca? A cana, né? A cana planta. A cana planta é quando você plantou, daí ela vai crescer, daí depois de um ano você vai lá e corta. Daí ela vai brotar, daí ela vai nascer de novo, né? Vai crescer de novo. Essa que cresceu de novo já é cana soca. Então, antes do corte, no primeiro ano, é cana planta, depois é cana soca, tá bom? Só a título de informação, isso aí nem vai cair na prova, mas eu queria te falar isso aí. Beleza? Aquisição antecipada de insumos. O que é aquisição antecipada de insumos? É eu comprar os insumos antecipadamente do que eu vou precisar para o plantio, certo? Ou seja, e geralmente os produtores compram antes, para garantir preço e outras condições. E também aquisição de bags, só que o bags, pessoal, ó, 5%, isso aqui você não pode esquecer, tema de prova, 5% do valor do custeio, beleza? E no custeio pecuário, eu posso financiar, ó, no custeio pecuário, para você não confundir, no custeio pecuário eu vou financiar a aquisição de animais. Às vezes você pensa assim, nossa, mas a aquisição de animais tinha que ser investimento, não tinha? Tá errado esse negócio aí. No custeio pecuário se financia a aquisição de animais quando destinados à recria e engorda. Só se for recria e engorda que vai comprar animais dentro do custeio pecuário, tá bom?
quando se tratar de empreendimento conduzido por produtor rural independente. Quer dizer o quê? Tem que ser dependente, não pode ser produtor integrado com alguma empresa. Por exemplo, ele vai comprar integrado com a JBS. Tudo bem que depois ele vende para o frigorífico, para onde ele vende, mas ele não pode ser integrado, tem que ser independente, beleza? Aquisição de insumos em qualquer época do ano, ou seja, o pecuário eu posso financiar, não tem essa igual no custeio agrícola, de plantio, colheita, etc. Não, aqui é qualquer época do ano, eu posso financiar qualquer época. Então, eu posso comprar quais são os insumos? Ração, posso pagar mão de obra, sal, vermífugos, vacinas, medicamentos e etc, tá? Despesas de colocação de brincos numerados e cápsulas de microchip foi incluída agora no Plano Safra 23-24, tá? Muito importante, isso aqui é tema de pode cair na prova para você, tá? Então, despesa de colocação de brinco e cápsula de microchip, limpeza e restauração de pastagem, fenação, silagem e formação de forragem periódica de ciclo não superior a 2 anos. Ou seja, posso financiar ali a limpeza e a restauração de pastagem, despesas para fenação, para fazer silo? Posso, desde que seja para consumo próprio, não posso fazer para vender silagem, tá bom? A gente falou o que se financia no custeio agrícola e o que se financia no pecuário. Agora a gente vai falar o que é comum em ambos os custeios. E aí você vai ver que o que é comum você não vai esquecer, porque é coisas principalmente voltado aqui ao meio ambiente e à tecnologia. Então olha para você ver. Aquisição de insumos, pessoal, para restauração e recuperação de IRL, reserva legal, e de APP, certo? Inclusive controle de pragas e espécies invasoras, manutenção e condução de regeneração natural de espécies nativas e prevenção de incêndio. Então precisa constar no orçamento plano projeto, certo? Esses insumos, que agora os produtores estão cada vez mais buscando maneiras, porque agora estão sendo obrigados, né, a recuperar e restaurar áreas de RL e APP, tá bom? Então pode financiar sim no custeio. Aquisição de bioinsumos definidos no Programa Nacional de Bioinsumo, então pode financiar bioinsumo? Pode financiar bioinsumo também. Despesas para manutenção de infraestrutura de rede, de plataforma e soluções digitais. Vamos imaginar que eu tenho ali o meu gado e eu tenho uma plataforma que eu faço a gestão das vendas, da alimentação dos animais, etc. Eu posso, muitas vezes isso é caro por ano, né? E eu posso incluir essa despesa, né? No caso que eu dei um exemplo de soluções digitais para gestão de dados e conectividade, posso financiar dentro do custeio, quando relacionada à atividade financiada, tá bom? Então só posso financiar quando estiver vinculada à atividade financiada, beleza? Então a gente vê aí cada vez os produtores rurais usando cada vez mais sensoriamento remoto e para isso você precisa de uma infraestrutura de rede, tá bom? Mas despesas para manutenção. Não quer dizer que eu vou financiar a compra de poste, não, isso não pode. Esses dias surgiu um cara ele que falou assim, não, eu queria fazer, né, deixar toda integrada a minha propriedade, já queria financiar uns postes, fio, transformador. Eu falei, não dá, né, cara, é só manutenção da infraestrutura de rede, de plataforma e de soluções digitais. Lembrando, o limite de custeio agrícola e limite de custeio pecuário deve-se sempre respeitar o limite de acordo com o porte do produtor. Então, nós temos 2 programas, que é o PRONAF para o agricultor familiar, que a gente vai falar lá na frente mais detalhes quando falar de linha de crédito, e temos o PRONAMP. Estes aqui, pessoal, o PRONAMP, MP, médio produtor, AF, agricultor familiar. Esses aqui são 2 programas. Por que eu digo para você? Porque é muito comum a gente falar assim, eu vou fazer um custeio demais. Na verdade, não existe o custeio demais, tá? No BNDES, o custeio demais chama Crédito Agroempresarial de Custeio, que é o custeio demais que a gente chama, quando a gente está falando de recurso BNDES. Agora, quando a gente está falando... Aonde que eu encontro demais custeio? Lá no MCR, você não vai encontrar em lugar nenhum. Ele sempre vai estar lá, isso aqui é título de informação, tá? Ele vai estar lá como linha de crédito sem vínculo a programa específico. Então, 12% ao ano, não tem vínculo a programa específico. Não, é no programa PRONAMP, então ele vai pagar 8%. É no PRONAF, vai pagar de acordo com a faixa de taxa, né? A gente vai falar lá na frente mais detalhes, beleza? Isso aqui é título de informação para você, tá bom? Pessoal, então o limite do custeio vai ser de acordo com o porte do produtor, PRONAF, PRONAMP, e se for um demais, que tem lá linha de crédito sem vínculo a programa específico, o MCR também traz para nós, mas eu vou falar para você lá quando a gente for falar dos limites, tá bom? Então, cada um tem seu limite de financiamento de custeio. Por exemplo, o PRONAF não é 250 mil, concorda comigo? PRONAMP não é 1,5 milhão, limite de financiamento no Plano Safra, certo?
Lembrando, pessoal, recursos de CPR, que é o recurso livre, ou recursos de fundos constitucionais, não conta nesse limite aqui de recurso controlado. Beleza? Show de bola? Outra coisa, zoneamento agrícola de risco climático e zoneamento ecológico e econômico. Duas coisas que eu preciso te trazer, porque está no conteúdo programático da prova, tá? Toda operação de custeio agrícola, de lavoura, o produtor tem que respeitar o zoneamento agrícola. O que é o zoneamento agrícola? O zoneamento agrícola vai indicar a época que, se o produtor plantar aquela cultura, naquela época há uma menor incidência, um menor risco de uma intempérie climática, tá bom? Então, em todo financiamento agrícola, ele vai ter que respeitar o zoneamento agrícola de risco climático, certo? O zoneamento ecológico e econômico, pessoal, é algo assim que não está muito hoje. Eu quero te trazer o conceito, eu acho pouco provável que a prova vai te cobrar, tá? Mas o zoneamento ecológico e econômico, ele consta na Política Nacional de Meio Ambiente. E assim, qual que é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente? Proteger o meio ambiente. E aí ela vai criar algumas zonas dentro dos estados, dentro da União, dentro dos estados, dentro dos municípios, ali onde aquela área só pode ser explorada com alguma autorização, por exemplo, no caso do Estado. Vou dar um exemplo. O zoneamento ecológico e econômico, ele traz para nós as áreas que são, como fala? Não é bioma, reserva, não é reserva legal, é reserva biológica, reserva ecológica, desculpa, reserva biológica. Uma reserva ecológica, um parque nacional. Então, se não houvesse o zoneamento ecológico, como é que ia delimitar essas áreas? Então, para isso que existe o zoneamento ecológico, entendeu? Isso não está vinculado diretamente ao crédito rural, então é pouco provável que você seja questionado com relação a isso. Mas o MCR traz para nós que todo projeto de crédito rural ele deve respeitar as recomendações e restrições do zoneamento agroecológico. Quando ele diz isso, por exemplo, a instituição recebeu um projeto, e aí as instituições têm acesso hoje aos mapas, certo? E aí vamos lá, foi fazer uma operação de crédito rural e essa operação de crédito rural tá lá no bioma Amazônia e caiu dentro de um parque nacional, parte da propriedade do produtor tá dentro de um parque nacional, por exemplo, ou de uma reserva ecológica, ou porque deu algum problema no mapa, ou por algum outro motivo. Ou seja, o crédito rural, as instituições devem respeitar as recomendações e restrições. Quer dizer o quê? Muitas vezes as instituições financeiras vão ter áreas dentro dela que vão avaliar as operações de crédito para ver se elas cumprem as regras, tá, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente. Por exemplo, posso fazer custeio de uma propriedade que está parcialmente dentro de uma reserva, de um parque nacional, dentro de uma reserva ecológica? Deu uma sobreposição ali de uma reserva ecológica, posso fazer o custeio? Quem vai determinar é a instituição, ela vai avaliar se realmente há uma sobreposição, se não tem nenhum equívoco, entendeu? Então, quando fala assim, que o produtor tem que respeitar o zoneamento agrícola de risco climático, a gente está falando do ZARC para culturas de custeio agrícola. Quando a gente está falando do zoneamento ecológico e econômico, a gente está falando do crédito rural como um todo, e as instituições hoje elas têm sabe, esse olhar com relação aos impedimentos sociais e ambientais. Tá? Então, nós temos hoje um setor que faz essa análise das operações para realmente verificar, para criar base de dados, para confrontar se o croquis da propriedade não está dando uma sobreposição em alguma área não recomendada ou alguma área que tem alguma restrição, certo? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é só para você entender. Eu acho que, como eu te falei, pouco provável que a prova te cobre esse conceito, entendeu? Mas é legal você saber, porque acho que se você está trabalhando com crédito rural, acho que o mínimo que você tem que saber com relação a isso, né? Beleza? Então vamos que tem muita coisa pela frente ainda, pessoal.